Recentemente eu resolvi procurar no Google quais eram os bairros mais baratos e eu achei um site que mostrou uma lista dos 10 bairros mais baratos para se viver aqui. Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Erika e aqui eu compartilho com vocês a minha vida em Londres. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o nome desses bairros juntamente com a pesquisa, porque eu abri o Rightmove, que é o principal site que eu uso para procurar casas aqui, e vou mostrar para vocês os aluguéis desses bairros que estão listados nesse site. Inclusive eu vou deixar o site linkado aqui para vocês na descrição do vídeo. Eu também fiz um vídeo sobre as cidades mais baratas para se morar aqui na Inglaterra, que eu vou deixar na descrição. Mas hoje eu vim trazer quais são os bairros mais baratos para se morar em Londres, porque de repente a sua ideia não é morar no interior e sim morar em Londres, mas procurar um lugar que não seja tão o olho da cara assim. Inclusive, recentemente eu também fiz no canal um vídeo sobre custo de vida aqui em Londres. Eu vou deixar o link aqui para vocês, em que eu contei o valor do aluguel, quanto eu pago para morar aqui nessa casa e várias outras contas, quais são os meus custos para morar aqui. Porém, hoje as informações que eu vou trazer para vocês são baseadas num apartamento de 1 quarto, então vai ser diferente ali do custo de vida que eu comentei com vocês no vídeo anterior, que é o apartamento que a gente mora hoje, que são 2 quartos. Mas eu já olhei assim por cima no Rightmove os valores dessas casas, desses bairros, e assim, continua caro, só tá um pouco menos caro. Eu até me surpreendi com alguns bairros. Então bora lá. Nessa lista, então, tem alguns bairros que eu nunca ouvi falar, tem alguns bairros que eu já conhecia. Então, o primeiro bairro que eles colocaram aqui, eu acho que a ordem não tá assim do mais barato pro mais caro. A ordem de nomes mesmo que colocou. Não é uma ordem crescente, tá? Então bora lá. Sutton fica no sul de Londres. E esse bairro, ele tem uma das notas mais altas de GCSE, que eu não fazia ideia do que significava isso, mas eu pesquisei aqui e eu vi que se chama General Certificate of Secondary Education. Então é basicamente uma nota boa para as escolas, né? Imagino eu, as escolas públicas. Isso é bem interessante, né? Porque existem bairros em que as escolas, principalmente, né, para famílias, que é uma questão a se levar em consideração, é sobre você colocar o seu filho numa escola pública, provavelmente, né? Se a educação ali é uma educação boa, né? Essas escolas na região são escolas boas. E além de tudo, eles têm um baixo índice de criminalidade lá. Então, me pareceu um bairro bem interessante. Além disso, ele tem conexão com os rail, do National Rail, né? O trem daqui. E aí o National Rail lá de Sutton vai pro centro de Londres rapidamente. Então, é um bairro bem interessante. Eu abri aqui no Rightmove. Inclusive, eu vou deixar o link pro Rightmove para vocês darem uma olhada. Pesquisei aqui por Sutton e coloquei parte de rent, né, de 1 quarto, no mínimo 1 quarto, no máximo 1 quarto, para não aparecer estúdio, sabe? Quando você clica aqui em Find Properties, eu vi que tem propriedades aí de 1.350, mais ou menos. Eu achei que me surpreendeu, né? Tem essa aí de 1.450. E essas que vocês vão ver mais baixas, assim, 1.250, são casas um pouco mais antigas, né? Então também tem que levar em consideração o que você tá buscando, porque, por exemplo, algumas casas, por exemplo, não vão ter máquina de lavar louça. Se isso for importante pra você, tem que se atentar a isso. Máquina de lavar roupa, às vezes você tem que comprar, geralmente vem, mas existem situações em que não vem. E Sutton, como vocês podem ver aí, fica no sul de Londres, bem mais ao sul de Londres, mas eu achei uma região interessante. Vamos pra próxima região. A próxima região foi Croydon. Croydon tem um transporte também muito bom pra chegar no centro de Londres, a mesma coisa de Sutton, né, que tem o National Rail, que te leva direto ali pro centro de Londres. Mas Croydon me surpreendeu bastante, porque tem aluguéis aqui altíssimos. Então tá na lista dos lugares mais baratos pra se morar em Londres, mas eu acho que isso era mais no passado. Depois começou a surgir vários prédios novos em Croydon, começou a ficar a região bem mais cara. Então vocês podem ver que apartamentos de 1 quarto por 1.600 libras. Existem outros ali por 1.300 libras, mas ó, tem apartamentos que são built for renters. Vocês vão achar bastante essa questão de built for renters aqui no Rightmove, que significa que o prédio foi construído para ser alugado. Então ele vai ter várias amenities, várias coisas extras pros moradores de lá. Então geralmente são os melhores prédios, na verdade, para se morar. São prédios bem legais, porém tudo tem um preço. Então esse aqui de 1.802 libras tem sala de cinema, tem sala de jogos, academia, private dining room. Então deve ser tipo um salão de festas, né? Não sei, não pesquisei muito a fundo, mas eu imagino que deve ser tipo isso. Mas aí tem um preço, né? 1.800 libras. É muito dinheiro. E aí tem alguns outros, né? De 1.600, 1.400, mas então assim, dá pra achar mais barato aí em Croydon, né? Não precisa só ser os apartamentos de 1.800 libras, tem os de
1.400, mas esse aqui me surpreendeu demais, gente. 2.390 libras para um apartamento de 1 quarto. Deve estar errado, não é possível. Mas enfim, dá pra achar alguns aí mais em conta, mas ainda assim tem apartamentos que surpreendentemente estão bem caros, mas ó, dá pra ver aí, ó, tem um de 1.250, é um apartamento bem mais simples, 1.250. Esse de 1.400 eu achei bem ok, assim, das opções que eu encontrei aqui, eu achei ele ok. E aí aqui embaixo vocês conseguem ver no mapa, né, a localização de Croydon, fica também ao sul, fica bem perto de Sutton, inclusive, mas fica ao sul de Londres. Uma coisa bem interessante de você observar quando você vai morar mais afastado, assim, do centro de Londres, é se o bairro que você vai morar tem um centrinho. Então, vocês podem ver tanto ali em Sutton, se você dá um zoom ali no mapa, quanto em Croydon, existe um centrinho ali. Esse centrinho é importante ter mercado, ter as principais lojas, pra você não ter que ficar se deslocando toda hora pro centro de Londres se você quiser ir numa loja em específico. Então, isso é se desconsiderar. Às vezes, você encontra um bairro bem bacana, em que não tem um centrinho com lojas famosas, digamos assim, Primark, H&M, Zara, sei lá, várias outras marcas. Pensando assim em roupa, né, mas talvez mercado e tudo mais. Mas você tá num lugar aqui, um bairro do lado, por exemplo, você tá morando perto de Sutton, mas não é em Sutton, e aí você achou uma casa ali mais em conta. Só que aí você sabe que se você pegar um ônibus assim, ou um trem, enfim, algum meio de transporte, você vai chegar lá em 10, 15 minutos e já tá perto ali do centrinho pra fazer suas coisas. Então isso também é algo a se considerar quando você tá procurando o lugar pra você morar, porque às vezes sai um pouco mais barato. Enfim, próximo bairro, esse aqui eu realmente nunca tinha ouvido falar, não sei nem como pronuncia, chama Havering, eu acho. Eu abri ele aqui também no Rightmove, não sabia que esse bairro existir. Novamente eu pesquisei, né, como sempre, só por 1 quarto, e aí apareceu aluguéis de 1.100 libras, o que eu fiquei impressionada, mas enfim, suspeito, não sei se é um lugar tão bacana assim. Apareceu apartamento de 1.300 libras, esse daqui tá novinho, de 1.315 libras, 1.200 libras, 1.500 libras, 1 quarto. Esse de 1.500 libras também tá todo bonitinho, esse aí, com as coisas na casa. 900 libras, mas esse de 900 libras eu reparei que tava escrito house share, então é pra dividir casa. Eu acabei não filtrando ali a parte de colocar, não aparecer house share, mas isso eu só percebi depois que eu tava fazendo a minha pesquisa. E temos aí 1.400 libras, 1.500 libras. Então eu achei que assim, a média aí desse bairro aí, Harvard, é de 1.400, 1.500, 1.600 libras um apartamento de 1 quarto. E aí vai depender do que você tá procurando do seu apartamento, né? Quão novo você quer, quantos detalhes, quão perto de um metrô, qual a localização exata que você tá procurando. Esse Havering aqui, muito difícil falar Havering, esse Havering aqui tá perto de linhas de metrô, então você vai encontrar aqui Overground e District Line, que são as linhas de metrô de Londres, e em Croydon você também consegue encontrar o Overground por lá. De localização de Havering, vocês podem ver que fica pra parte de cima de Londres, na parte leste, então perto ali de Ilford e de, não sei, eu não conheço nem outros cantos dali, mas é bem lá pra cima. E o próximo lugar da lista é Barking and Dagenham. Gente, que difícil esses nomes. Dagenham. Acho que eles não falam Giham. Meu Deus, como pronuncia? Dagenham, quase falei certo. Barking and Dagenham. Lá também tem linhas como a Hammersmith City and District Line. Então tem metrô lá. Eu joguei aqui no Google, eu não conhecia esse bairro antes, mas eu fiquei bem intrigada por ele, bem interessada nesse bairro. Novamente coloquei pra procurar apartamentos de 1 quarto. E aí tem apartamentos, que gracinha esse apartamento. Eu adorei essa casa aí de 1.425 libras. Tem umas também de 1.635, vocês veem, tá escrito Built for Renters, mas tá bem mais em conta porque as outras estavam 1.800 Built for Renters, esse tá 1.635. Casas novas, então provavelmente ninguém morou. Mas eu achei essa bem estranho, né? 1.635 a de cima e 1.895 a de baixo, parece ser o mesmo lugar. Achei suspeito. Mas enfim, descendo aí, vocês vão encontrar casas de 1.400, 1.500 libras, 1.200 libras, mas um pouco suspeita. 750 libras, essa me surpreendeu
surpreendi, mas enfim, tá escrito house share, então é por isso que tá esse valor. E também vai encontrar casas de 1.700 libras para um quarto. Mas abrindo essa de 1.425, eu fui olhar a localização, porque eu não fazia ideia de onde ficava. Fica perto do Rio Tamsa. Eu achei bem legal essa localização, fica ali pra cima, então depois do London City Airport, mas tem ali um Asda Superstore, bem interessante. Eu não dei zoom assim pra ver como que é, sabe quando você coloca o bonequinho ali no mapa pra ver como que é a rua? Mas eu achei essa região bem interessante. E em número 5, a região de Bexley. Será que eu tô pronunciando certo? Depois da última, eu vou até verificar de novo. Bexley. Cheguei bem próxima, mas vamos lá. Right Move de novo, Bexley, Terrain e um quarto e para buscar as propriedades. Então já apareceu aqui uma propriedade bem bonita de 1.400 libras, então eu já me surpreendi bastante com isso. 1.400 libras também, tem de 1.500, 1.350, cheia de carpete, 1.450, 1.250, 1.550, mas acho que as melhores vão estar em 1.400, 1.500 libras, né? E a região aí de Bexley, tirei o zoom ali do mapa, fica na parte sul, né? Abaixo do rio, ali no canto da direita também, depois de Woolwich. E assim, gente, pro vídeo também não ficar muito longo e muito cansativo, eu vou parando por aqui sobre os bairros, mas eu vou deixar tanto o link do lugar em que eu encontrei essas informações, quanto os outros 5 bairros aqui de Londres que tá nessa lista para vocês darem uma procurada. Também vou deixar o link do Rightmove para vocês entrarem lá e pesquisarem. Já mostrei aqui como é que funciona mais ou menos. Se você consegue colocar mais filtros, se você quer uma casa com quintal, se você quer garagem, se você não quer, porque tava aparecendo ali umas mais baratas, né, de 700, 900 libras, que era flat share. Então se você não quer procurar casas para dividir, então dá para fazer esse filtro. Mas fazendo essas pesquisas eu senti que tem uma predominância aí das casas mais baratas serem ao sul, né, serem abaixo aí do rio. E eu acho que antes de você simplesmente ver, qual que é o bairro mais barato, ver a casa mais barata, porque eu vou alugar a casa mais barata, em primeiro lugar ver aonde que tu vai trabalhar, porque hoje em dia tá cada vez mais difícil achar trabalho 100% remoto aqui. Muitas vezes eles pedem para você ir de 2 a 3 vezes pro escritório. Então, esse tempo de deslocamento é muito importante. Então, mais do que o quanto você vai pagar na passagem, na minha opinião, é o tempo de deslocamento. Porque pode ser que dê pra ir de ônibus por 1,75, só que você vai levar 2 horas pra chegar lá. Aí não dá, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que tem que ter um fácil acesso ao seu trabalho, independente se ele é no centro ou se ele é no outro bairro afastado, porque nem todos os empregos ficam no centro de Londres, né? Vale ressaltar. A questão também do transporte é relevante, porque de repente teu trabalho nem é no centro, é no norte, mas você tá procurando essa casa no sul, e aí você tem que pagar o transporte da zona, sei lá, que você tá até a zona pra onde você vai, e aí se passa pela zona 1, você tem que pagar a zona 1. Então, mesmo se for, vamos supor que você tá na zona 5 e teu bairro fica na zona 5 lá pra cima. Se seu trem passa pela zona 1, você tem que pagar da zona 1 à zona 5. Mesmo que, teoricamente, você vai fazer da zona 5 pra zona 5. Tem que pagar valor cheio. E assim, é entender as suas prioridades, né, em último lugar, porque... como eu falei pra vocês, vão ter casas mais novas, casas mais velhas, casas mais baratas e mais caras, porque algumas vão ter uma sala de jogos, vão ter coworking, vão ter outras coisas ali, mais frufrus, máquina de lavar, ou tem uma geladeira grande, uma geladeira pequena, né? A gente morou aqui por bastante tempo no frigobar, então hoje a nossa prioridade é uma geladeira grande. Então, você vê suas prioridades. Mas eu achei muito interessante fazer essa pesquisa, eu gostei bastante. Eu tava pensando aqui, se vocês quiserem, então deixa aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês, sim. Se eu faço um vídeo pesquisando também no site pra quanto custa morar na zona 2 e zona 3 de Londres, que são zonas mais centrais de Londres. E aí eu posso entrar no Rightmove e descendo ali o site pra mostrar pra vocês. Então, vocês vão ver que os valores vão estar um pouco mais diferenciados, mas eu acho tão divertido, gente. Eu adoro entrar no Rightmove, mesmo que eu não tenha nada pra fazer, mesmo que eu não tô procurando casa pra de fato morar, eu gosto de ver como que tá o mercado. Então, quem sabe também, mas aí assim, essa outra ideia que eu tive não vai ajudar muitas pessoas, é mais título de curiosidade mesmo. É pesquisar também Zona 1, casas na Zona 1. Vai ser muito caro. Tipo, sei lá, casa em Chelsea, quanto custa morar lá? Ou perto de Kensington. Vai ser muito caro. Mas enfim, gente, ficou aí várias sugestões. Eu também quero saber as sugestões de vocês. Se vocês têm curiosidade de assistir esse vídeo, porque eu também não vou gravar pra daí ninguém ver, né? Então eu vou esperar aí o feedback de vocês, se vocês têm curiosidade de saber também aí outros lugares, Zona 2, Zona 3,
depois talvez um vídeo só da Zona 1, só por curiosidade, porque vai ser muito caro. Zona 2, Zona 3 eu acho que ainda dá pra ajudar as pessoas, porque ainda assim é caro, mas é a realidade de muitas pessoas. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu gostei, que é muito importante pro crescimento do canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.